Lá vai você outra vez, cometendo o mesmo erro de sempre. E não adianta dizer que foi por acaso. Pare um pouco e pense. Por que você vive repetindo as mesmas falhas? Será que você não aprende ou, no fundo, não quer aprender? Vou te falar a verdade, mesmo que seja difícil de ouvir. A culpa não é do mundo, das outras pessoas ou da posição dos planetas. A verdade é que o problema está dentro de você, na sua mente. É esse costume de repetir os mesmos comportamentos, como uma música que emperra sempre na mesma parte. Uma filosofia antiga, chamada estoicismo, já dizia: se você não olhar para si mesmo e assumir sua parte da responsabilidade, vai continuar andando em círculos para sempre. Então chega de dar desculpas, chega de culpar a vida. É hora de encarar o seu verdadeiro adversário, as suas próprias escolhas. Afinal, quantas vezes mais você precisa cair para entender que o problema não é a pedra no caminho, mas o jeito que você anda? Preste atenção nestas lições que podem te poupar muito estresse no futuro. A última é especialmente poderosa, então fique até o final. Mas antes, ouça esta pequena história para entender melhor do que estamos falando. Em uma vila de pescadores, morava um jovem carpinteiro chamado Joaquim. Ele era muito talentoso e fazia móveis lindos, mas tinha um grande defeito. Era cabeça dura. Joaquim não ouvia o conselho de ninguém, mesmo quando estava claramente errando. Um dia, um homem rico apareceu, querendo que o melhor carpinteiro da região construísse um barco forte, capaz de aguentar o mar bravo. Cheio de si, Joaquim aceitou o desafio. Ele trabalhou por semanas, sem parar, mas ignorou todos os avisos dos pescadores mais velhos, que diziam que ele precisava fortalecer algumas partes do barco. "Eu sei o que estou fazendo", ele respondia, sem dar a mínima. Quando terminou, Joaquim tinha certeza de que tinha criado a obra-prima perfeita. O homem rico saiu para o mar, mas no meio de uma tempestade, o barco se partiu em dois. Por sorte, todos se salvaram, mas o barco afundou. O comerciante voltou furioso, querendo seu dinheiro de volta. Com vergonha, Joaquim decidiu descobrir onde tinha errado. Em vez de inventar desculpas, ele foi ouvir o que os pescadores tinham a dizer. Eles explicaram que a força da água em certas partes do barco era muito grande e que a madeira precisava de um tratamento especial para não estragar com o sal. Então, Joaquim começou tudo de novo, mas desta vez fez diferente. Ele usou as dicas dos pescadores e reforçou o barco inteiro. Meses depois, a nova embarcação estava pronta, forte e segura. O comerciante a testou no mesmo lugar onde o outro barco tinha afundado. E desta vez, tudo correu perfeitamente. Quando voltou, Joaquim disse com um sorriso humilde: "Eu não sou perfeito, mas aprendi que ouvir os outros pode salvar mais do que um barco." O comerciante ficou tão impressionado com a humildade e o talento de Joaquim que, além de pagar, começou a indicá-lo para todo mundo. Joaquim se tornou um homem mais sábio. Seus trabalhos não eram apenas bonitos, mas cada um deles carregava uma lição. Ele aprendeu que só com orgulho a gente não chega a lugar nenhum. É preciso ter paciência e vontade de aprender. A moral da história é que admitir nossos erros e aprender com eles não nos torna mais fracos, mas sim mais fortes e melhores. O verdadeiro fracasso não é errar, mas sim não aprender nada com o erro. 1. Tropeçar na mesma pedra. A física do hábito e a arte da atenção. A sensação de repetir um erro é uma das mais desmoralizantes da experiência humana. É como estar preso no dia da marmota da sua própria vida, acordando todos os dias para enfrentar a mesma falha, a mesma discussão, a mesma procrastinação. Você sente a frustração se acumulando, a autoconfiança se esvaindo e uma pergunta ecoa na sua mente: por que eu continuo fazendo isso comigo mesmo? Essa força que te puxa de volta não é uma maldição, mas a pura e simples física da sua mente. Pense em seu cérebro como um vasto campo de grama verde. A primeira vez que você toma um certo caminho, uma ação, um pensamento, você amassa um pouco a grama. Na segunda vez, é mais fácil seguir o mesmo trajeto. Após centenas de repetições, o que era um caminho sutil se torna uma trilha batida e depois uma estrada pavimentada. Seus pensamentos e impulsos, por uma questão de pura eficiência energética, sempre preferirão a estrada pavimentada do hábito, em vez de gastar o esforço de desbravar um novo caminho na grama alta. O estoicismo antigo tinha um nome para o antídoto: prosoche. É uma palavra grega que significa atenção contínua, vigilância.
a presença de espírito de um sentinela guardando uma fortaleza. Os estoicos acreditavam que a maioria dos nossos erros não nasce da maldade, mas da simples desatenção. Vivemos em um estado de sonambulismo mental, deixando que os automatismos do nosso cérebro ditem nossas ações. Quebrar o ciclo, portanto, exige que você acorde no momento da escolha. Para isso, a ferramenta mais poderosa é a autoobservação forense. Trate-se não como o réu, mas como o detetive principal do seu próprio caso. A prática. O diário de padrões aprofundado. Pegue um caderno dedicado a essa investigação. Para cada erro repetido, você não vai apenas anotar o que aconteceu, mas vai dissecar a anatomia completa do evento, a cena do crime, o contexto. Descreva o ambiente. Onde você estava? Era manhã ou noite? Você estava sozinho ou acompanhado? O que você tinha comido? Estava cansado? Detalhes aparentemente triviais são, muitas vezes, os gatilhos ocultos. O monólogo interno, o gatilho mental. Qual foi a exata frase que passou pela sua cabeça logo antes de agir? Só mais um episódio. Eu não aguento mais. Dane-se tudo. Eu mereço isso. Nossos atos são precedidos por esses pensamentos automáticos. Trazê-los à luz é o primeiro passo para questioná-los. A tempestade emocional, o gatilho sentimental. Dê um nome à emoção que estava sentindo. Não diga apenas me senti mal. Seja específico. Era tédio, ressentimento, solidão, ansiedade, vergonha? As emoções são o combustível dos nossos hábitos. O rastro da recompensa. A necessidade oculta. O que você realmente ganhou com aquela ação? Um alívio de 5 minutos da ansiedade? Uma sensação de poder momentâneo? Uma distração da solidão? Todo hábito, por mais destrutivo que seja, serve a uma necessidade. Descobrir qual é essa necessidade é a chave para encontrar uma forma mais saudável de satisfazê-la. Ao praticar isso consistentemente, você deixa de ser um escravo do seu passado e se torna um arquiteto do seu futuro. Você começa a ver o mecanismo por trás da cortina, e o que antes parecia uma força inevitável se revela um padrão previsível, e tudo o que é previsível pode ser redesenhado. 2. As más decisões. O advogado interno e o tribunal da sabedoria. Nosso cérebro não foi otimizado para a felicidade de longo prazo. Ele foi forjado em um ambiente de sobrevivência imediata. Ele carrega um viés fundamental para o agora, para o prazer instantâneo e para a fuga da dor momentânea. Quando você se depara com uma escolha difícil, como estudar para a prova versus assistir a uma série, uma batalha acontece em sua mente. De um lado está o seu córtex pré-frontal, o CEO racional do seu cérebro, que planeja o futuro e entende as consequências. Do outro está o seu sistema límbico, o cérebro reptiliano, que só quer o que é bom agora. Quando o sistema límbico vence e você escolhe a gratificação imediata, uma tensão dolorosa surge, a dissonância cognitiva. É o desconforto de saber que suas ações estão traindo seus valores mais profundos. Para resolver essa tensão e restaurar a paz interior, sua mente ativa seu mecanismo de defesa mais engenhoso, o advogado de justificação. Ele é um mestre da retórica, capaz de transformar a pior das decisões em um ato de autocuidado ou necessidade. Ele argumenta com uma eloquência impressionante. Você precisa relaxar para ser produtivo depois. A vida é sobre equilíbrio, não se pode ser perfeito o tempo todo. O estoicismo nos convida a fazer algo radical, demitir esse advogado e instalar um juiz sábio em seu lugar. Este juiz não está ali para condenar, mas para buscar a verdade. A prática. O tribunal da sabedoria. Antes de tomar uma decisão importante, ou quando sentir a justificativa se formando, conduza um julgamento interno. A acusação, a voz da razão. Apresente o caso de forma clara. A acusação é que esta ação, se tomada, violará diretamente meu objetivo de longo prazo de ter saúde financeira, ser mais presente no meu relacionamento, concluir meu curso. A defesa, a voz da justificativa. Permita que o advogado interno apresente seu caso sem interrupção. Anote ou fale em voz alta todas as desculpas e racionalizações. Mas eu estou cansado. Mas todo mundo faz. Mas só hoje. O contra-interrogatório, o teste da realidade. Agora, como o juiz, questione cada um dos argumentos da defesa com perguntas socráticas. Essa crença de que só hoje
é factualmente verdadeira? Quantas vezes só hoje se tornou todos os dias no passado? A premissa de que eu mereço isso leva a qual resultado final? Um momento de prazer seguido de horas de arrependimento? É uma troca justa? Existe alguma evidência do meu passado que sugira que ceder a este impulso agora me dará mais energia para fazer a coisa certa amanhã? Ou a evidência sugere o contrário? Este processo tira o poder emocional das desculpas e a submete à luz fria da lógica. Ao fazer isso, você não precisa mais de uma força de vontade sobre-humana. Você simplesmente chega à conclusão de que a má decisão é, de fato, um mau negócio. 3. Pare de culpar o universo, o locus de controle e a cirurgia da alma. A tendência de culpar fatores externos é um dos mecanismos de proteção do ego mais antigos e eficazes. Quando apontamos o dedo para o trânsito, para a economia, para a falta de sorte ou para as ações de outra pessoa, estamos construindo uma fortaleza ao redor da nossa autoimagem. Dentro dessa fortaleza, estamos a salvo da dolorosa admissão de que talvez tenhamos falhado, sido negligentes ou simplesmente feito uma má escolha. Essa narrativa de vitimização oferece um conforto sedutor. Ela nos absolve da responsabilidade e nos une a outros que compartilham da mesma queixa, criando um falso senso de comunidade. O custo dessa proteção, no entanto, é a nossa própria soberania. Ao declarar que o problema está lá fora, declaramos que a solução também está. Nos tornamos passageiros em um carro desgovernado, esperando que a estrada magicamente se torne mais suave. A filosofia estoica executa uma verdadeira cirurgia na alma ao apresentar seu conceito mais fundamental, a dicotomia do controle, que os psicólogos modernos chamam de locus de controle. Imagine que toda a sua energia mental é como a luz de um farol. Você pode direcionar esse feixe de luz para onde quiser. A pessoa que vive na culpa direciona 100% da sua luz para o círculo vasto e escuro das coisas que não pode controlar. As ações dos outros, os eventos mundiais, o passado. Ela tenta iluminar um oceano inteiro e, como resultado, sua luz se dissipa, tornando-se fraca e ineficaz. E ela se sente perpetuamente impotente. A prática estoica é um ato de foco radical. É a decisão consciente de retrair todo o feixe de luz do círculo externo e concentrá-lo, com a intensidade de um laser, no pequeno, mas incrivelmente brilhante, círculo interno do que você pode controlar: suas crenças, seus julgamentos, suas escolhas, sua integridade. A prática. O refúgio interior e o obstáculo como caminho. Construa o refúgio interior. Diariamente, reserve um momento para listar mentalmente o que pertence ao seu círculo de influência. Minha paciência, minha gentileza, a escolha do que comer no café da manhã, a decisão de fazer 10 minutos de exercício, a forma como respondo a um e-mail rude. Ao fazer esse inventário, você constrói e fortalece um refúgio interior, um lugar de poder e paz que nenhuma tempestade externa pode tocar. Transforme obstáculos em oportunidade. Para cada evento externo que te frustra, pratique a inversão estoica. Faça a si mesmo a pergunta que Marco Aurélio fazia: como posso usar isso que aconteceu como matéria-prima para a virtude? Alguém te fechou no trânsito? Ótima oportunidade para praticar a paciência. Um projeto no trabalho deu errado? Excelente oportunidade para praticar a resiliência e a solução de problemas. Um amigo te decepcionou? Uma oportunidade para praticar o perdão e reavaliar seus próprios limites. Essa mentalidade transforma a vida de uma série de problemas a serem suportados em uma série de oportunidades para se tornar mais forte, mais sábio e mais virtuoso. 4. O inimigo chamado zona de conforto, a homeostase psicológica e a inoculação contra o medo. A zona de conforto é uma das mais belas e perigosas criações da mente humana. É um estado de equilíbrio, ou homeostase psicológica, onde tudo é familiar e o gasto de energia mental é mínimo. Seu cérebro ama este lugar, pois ele evoluiu para conservar energia e evitar riscos. Qualquer coisa nova, um novo projeto, uma nova pessoa, uma nova habilidade, é percebida pelo seu cérebro primitivo como uma ameaça potencial, ativando uma leve resposta de luta ou fuga. É por isso que sentimos ansiedade e resistência antes de tentar algo novo. O conforto nos promete segurança, mas é a segurança de um casulo. Um casulo é seguro,
mas a borboleta só pode voar quando o rompe. Viver permanentemente na zona de conforto é escolher a segurança do casulo em detrimento da liberdade do voo. O resultado é uma vida segura, mas cinzenta, desprovida da vibração e do orgulho que só vem de superar desafios. Os estoicos entendiam isso profundamente e praticavam algo que podemos chamar de treinamento de adversidade, ou inoculação contra o medo. Assim como uma vacina introduz uma versão enfraquecida de um vírus para que o corpo crie anticorpos, a prática estoica consiste em se expor voluntariamente a pequenas doses de desconforto para construir resiliência psicológica. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, periodicamente dormia no chão, comia apenas pão e água e vestia roupas simples, não por masoquismo, mas para se lembrar de que ele poderia sobreviver e até mesmo encontrar paz com muito menos. Ele estava se vacinando contra o medo da perda. A prática, o orçamento do desconforto e o fear setting. Crie um orçamento do desconforto. Assim como você orça seu dinheiro, orce seu desconforto. Planeje a cada semana realizar intencionalmente de 3 a 5 pequenas ações que te tiram da sua zona de conforto. A lista pode incluir tomar um banho frio por 30 segundos, fazer uma pergunta em uma reunião, iniciar uma conversa com um estranho, comer algo que você acha que não gosta, tentar resolver um problema sem pedir ajuda imediatamente. A chave é a consistência. Cada pequena ação é um voto que você dá para a sua identidade como uma pessoa corajosa. Pratique o Fear Setting, configuração do medo. Este é um exercício estoico modernizado por Tim Ferriss. Em vez de apenas se preocupar com algo, disseque o medo em uma folha de papel. Definir. Qual é o pior cenário absoluto se eu tentar isso e falhar? Seja específico. Prevenir. O que posso fazer para minimizar a probabilidade de cada um desses piores cenários acontecer? Reparar. Se o pior acontecer, quais passos concretos eu poderia dar para consertar a situação e voltar ao normal? Benefícios. Quais são os benefícios de uma tentativa bem-sucedida ou mesmo de uma tentativa fracassada, em termos de aprendizado e crescimento? Custo da inação. Olhe para daqui a 6 meses, 1 ano e 5 anos. Qual será o custo emocional, financeiro, físico, de não fazer nada e permanecer na zona de conforto? Muitas vezes, ao fazer este exercício, percebemos que o custo da inação é muito maior e mais assustador do que o pior cenário de uma falha. 5. Os hábitos que te levam ao fracasso. A arquitetura da escolha e a engenharia reversa do comportamento. Seus hábitos são a mão invisível que molda a maior parte do seu dia. Pense em quantas decisões você tomou hoje que foram, na verdade, automáticas. O caminho que fez para o trabalho, a forma como escovou os dentes, a primeira coisa que fez ao pegar o celular. O cérebro faz isso por uma razão brilhante. Se tivéssemos que decidir conscientemente sobre cada pequena ação, ficaríamos exaustos antes do café da manhã. Os hábitos liberam nossa capacidade mental para nos concentrarmos em problemas novos. No entanto, essa eficiência tem um lado sombrio. O cérebro não distingue entre um bom e um mau hábito. Ele apenas automatiza o que é repetido e recompensado. Um hábito destrutivo, como fumar um cigarro para aliviar o estresse, segue exatamente o mesmo loop neurológico de um hábito construtivo, como meditar. A chave para a mudança não está na força de vontade bruta, que é um recurso limitado e facilmente esgotado. Está na sabedoria de se tornar um arquiteto da sua própria escolha. Um bom arquiteto não tenta forçar as pessoas a se comportarem de uma certa maneira. Ele projeta o ambiente de forma que o comportamento desejado se torne o caminho mais fácil e natural. Você precisa fazer o mesmo com sua vida. Se você quer parar de comer doces, não confie em sua força de vontade para resistir à caixa de biscoitos na sua frente. Torne-se um arquiteto e remova os biscoitos da sua casa. Se você quer ler mais, não espere encontrar motivação no final de um dia exaustivo. Deixe o livro aberto na sua almofada, tornando-o a primeira coisa que você vê. A prática, engenharia reversa do hábito e o empilhamento de hábito. Engenharia reversa da necessidade. Em vez de focar em parar um mau hábito, foque em satisfazer a necessidade subjacente de uma forma melhor. Para isso, você precisa ser um detetive da sua própria motivação. Na próxima vez que o impulso para o mau hábito surgir, pare e pergunte: o que eu estou realmente buscando neste momento? É alívio do tédio? É uma fuga da ansiedade? É uma conexão social? É uma recompensa por um trabalho duro?
Uma vez que você tenha a resposta, faça um brainstorming de pelo menos 3 outras rotinas que poderiam satisfazer a mesma necessidade. Se a necessidade é alívio do tédio, em vez de rolar o feed, as alternativas poderiam ser ouvir um podcast de 5 minutos, fazer 10 polichinelos ou organizar uma gaveta. Ao ter alternativas prontas, você não está mais em uma batalha de sim ou não, mas em uma escolha entre múltiplas opções. A técnica do empilhamento de hábitos, habit stacking. Para construir novos hábitos bons, a maneira mais eficaz é ancorá-los em um hábito que você já tem. A fórmula é: depois do hábito atual, eu vou para o novo hábito. O hábito atual funciona como o gatilho para o novo. Em vez de vou meditar mais, diga: depois de escovar os dentes pela manhã, vou meditar por 1 minuto. Em vez de quero ser mais grato, diga: depois de me sentar para jantar, vou dizer uma coisa pela qual sou grato. Em vez de preciso me exercitar, diga: depois de tirar meus sapatos de trabalho, vou colocar minha roupa de ginástica. Essa técnica remove a necessidade de decidir quando e onde fazer o novo hábito, tornando sua implementação quase automática e superando a inércia inicial. 6. Aprenda com os erros. A mentalidade de crescimento e a autópsia construtiva. Nossa relação com o erro é uma das mais importantes e mal compreendidas da vida. A maioria de nós é criada dentro de uma mentalidade fixa, um conceito da psicóloga Carol Dweck. Nessa mentalidade, acreditamos que nossas habilidades e inteligência são traços fixos, esculpidos em pedra. Sob essa ótica, cada erro se torna uma prova dolorosa de nossas limitações. Um fracasso em uma tarefa não é apenas um resultado ruim, é um veredito sobre quem somos. Isso gera um medo profundo de desafios, pois cada desafio se torna um teste no qual nossa identidade está em jogo. O antídoto é cultivar conscientemente uma mentalidade de crescimento. Nessa visão, o fracasso não é uma prova de incompetência, mas uma parte inevitável e necessária do processo de aprendizado. O cérebro é um músculo que fica mais forte com o esforço. Os erros não são um sinal de que você não é bom o suficiente, são um sinal de que você está se esforçando e se esticando para além dos seus limites atuais. Adotar essa mentalidade é como trocar as lentes com as quais você vê a vida. Um desafio deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade. A crítica deixa de ser um ataque e se torna um feedback valioso. A prática, o diário de aprendizagem e a celebração do erro. A autópsia construtiva do erro, versão aprofundada. Transforme este processo em um ritual. Após uma falha significativa, reserve um tempo e escreva o que aconteceu. A visão do repórter. Descreva os fatos crus, como se fosse uma notícia de jornal, sem adjetivos emocionais. O que eu pensei e senti. A visão do psicólogo. Mapeie a sequência de pensamentos e emoções que levaram à ação. Primeiro, senti uma pontada de medo, o que me levou ao pensamento eu não consigo, o que me levou à ação de adiar. O que faltou? A visão do estrategista. Qual habilidade, conhecimento, recurso ou preparo faltou? Foi uma falta de planejamento? Uma falta de comunicação? Uma subestimação da dificuldade? A lição central, a visão do sábio. Se você pudesse destilar este evento inteiro em uma única frase de sabedoria para o seu eu do futuro, qual seria? O protocolo para o futuro, a visão do engenheiro. Crie um protocolo simples, um se então. Se eu me sentir sobrecarregado com um projeto grande de novo, então minha primeira ação será dividi-lo em 5 tarefas menores. Crie uma celebração do erro. Esta ideia, vinda de culturas de inovação em empresas, pode ser adaptada para a vida pessoal. No final de cada semana, reflita e identifique o seu melhor erro da semana, aquele do qual você extraiu a lição mais valiosa. Compartilhe-o com um parceiro ou amigo de confiança, não como uma confissão de fracasso, mas como uma história de crescimento. Isso reconfigura ativamente seu cérebro para associar o erro não com vergonha, mas com a recompensa do aprendizado e da conexão. 7. A arte de soltar. O apego às expectativas e a sabedoria do fluxo. O sofrimento raramente vem da realidade em si. Ele vem do espaço entre a realidade e a história que contamos a nós mesmos sobre como a realidade deveria ser. Vivemos apegados não às coisas, mas às nossas projeções sobre elas. Nos apegamos à ideia de um parceiro perfeito que nunca nos decepcionará,
a uma carreira ideal que será sempre gratificante e segura, a um corpo perfeito que nunca envelhecerá. Essas expectativas são roteiros rígidos que escrevemos para a vida. Quando a vida, em sua natureza fluida e imprevisível, se desvia do nosso roteiro, nós sentimos dor. Tentar forçar a vida de volta ao nosso roteiro é como tentar fazer um rio correr para cima. É uma luta exaustiva, frustrante e, em última análise, fútil. O conceito oriental de Wu Wei, muitas vezes traduzido como não ação ou ação sem esforço, se alinha perfeitamente com a sabedoria estoica. Não significa não fazer nada, significa agir em harmonia com o fluxo natural das coisas, em vez de lutar contra ele. É a diferença entre um nadador que luta desesperadamente contra a corrente e um surfista que estuda as ondas, espera pela onda certa e usa sua energia para deslizar sobre ela. O surfista não controla o oceano, mas ele se torna um mestre em dançar com ele. Soltar é aprender a ser um surfista na vida. A prática, a meditação do rio e o círculo de aceitação. A meditação do rio. Encontre um lugar calmo e feche os olhos. Visualize-se em pé na beira de um rio de fluxo constante. Cada pensamento, cada emoção, cada preocupação é uma folha flutuando na superfície desse rio. Sua tarefa não é parar o rio, nem pescar as folhas, nem analisá-las. Sua tarefa é simplesmente sentar-se na margem e observar as folhas passarem. Uma folha de ansiedade sobre o trabalho passa. Você anota e a deixa ir. Uma folha de lembrança feliz passa. Você anota e a deixa ir. Praticar isso por alguns minutos todos os dias treina sua mente para se desidentificar de seus pensamentos e emoções, reconhecendo que você não é a folha, você é o observador na margem. O círculo de aceitação. Pegue uma folha de papel e desenhe 3 círculos concêntricos. Círculo interno. Controle. Escreva as coisas que você controla totalmente, suas ações, suas escolhas. Círculo do meio. Influência. Escreva as coisas que você não controla, mas pode influenciar. A opinião de um amigo através de uma conversa honesta, o resultado de um projeto através de um bom trabalho. Círculo externo. Aceitação. Escreva tudo o que está completamente fora do seu controle e influência. O clima, o passado, a economia, as emoções finais de outra pessoa. A prática diária é conscientemente focar sua energia nos 2 primeiros círculos e praticar a aceitação radical e serena de tudo o que está no círculo externo. Para cada item no círculo externo, você pode dizer em voz alta: isto está fora do meu controle, e eu escolho aceitá-lo como parte do rio da vida. 8. O peso das emoções, a inteligência emocional e a alquimia da mente. O erro fundamental que cometemos com as nossas emoções é acreditar que elas são ordens. Sentimos raiva e acreditamos que devemos gritar. Sentimos ansiedade e acreditamos que devemos nos preocupar. Sentimos culpa e acreditamos que devemos nos punir. As emoções, na verdade, não são ordens, são dados. São informações do nosso sistema nervoso sobre o nosso estado interno e nossa relação com o mundo. O medo é um dado que diz: atenção, algo importante pode estar em risco. A tristeza é um dado que diz: você perdeu algo valioso. A raiva é um dado que diz: um limite ou valor importante foi violado. Uma pessoa sem inteligência emocional é controlada por esses dados. Uma pessoa com inteligência emocional se torna o analista que interpreta esses dados para tomar uma decisão sábia. O estoicismo é, em sua essência, um sistema de treinamento de inteligência emocional. Ele nos ensina a não reprimir as emoções, o que leva à somatização e explosões, nem a nos entregar a elas, o que leva ao caos, mas a praticar uma alquimia mental. Transformar a energia bruta da emoção em sabedoria e ação construtiva. A prática. O protocolo RAIN e a tradução da emoção, o acrônimo RAIN, chuva em inglês, desenvolvido pela professora de meditação Tara Brach, é um protocolo poderoso para lidar com emoções difíceis. R. Recognize, reconhecer. No momento em que a emoção surge, simplesmente reconheça-a mentalmente. Diga: aqui está a raiva, ou eu reconheço a presença da ansiedade. Este simples ato já cria um espaço entre você e a emoção. Allow, permitir. Em vez de lutar contra a emoção ou desejar que ela desapareça,
Permita que ela esteja lá. Abra mão da resistência. Imagine que você está abrindo um espaço interno para que a emoção possa existir sem ser julgada. Respire dentro da sensação física da emoção no seu corpo. E investigate, investigar. Com uma atitude de curiosidade gentil, investigue a emoção. Pergunte-se: como eu sinto isso no meu corpo? Onde está localizado? É quente ou frio? Está se movendo ou está parado? Que pensamentos estão ligados a essa emoção? O que essa emoção quer de mim? Do que ela tem medo? Nutrir. Ofereça a si mesmo um pouco de compaixão. Coloque a mão sobre o coração e diga a si mesmo algo que diria a um bom amigo que estivesse passando pela mesma situação. Isso é difícil. É normal se sentir assim. Eu estou aqui com você. Este passo muda sua relação com a emoção de adversária para aliada. Depois de passar pelo RAIN, pratique a tradução. Pergunte: se essa raiva pudesse falar em uma frase construtiva, o que ela diria? Talvez a raiva diga: eu preciso que meus limites sejam respeitados. Agora você tem algo com que pode trabalhar. A energia da raiva pode ser usada para ter uma conversa calma, mas firme, sobre seus limites. Isso é alquimia. 9. Pense antes de agir. O córtex pré-frontal e a prática da pré-meditação. A impulsividade é, essencialmente, um sequestro do cérebro. Em situações de estresse, percepção de ameaça ou grande tentação, nosso sistema límbico, o cérebro emocional e instintivo, assume o controle, liberando um coquetel de hormônios como adrenalina e cortisol. Esse coquetel efetivamente desliga ou enfraquece a conexão com o nosso córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional, planejamento de longo prazo e controle de impulso. É por isso que, no meio de uma briga, dizemos coisas das quais nos arrependemos amargamente depois. Literalmente, nosso cérebro sábio estava offline. Toda a prática da sabedoria visa fortalecer o córtex pré-frontal e criar um amortecedor de tempo entre o estímulo e a resposta. A pausa é a ferramenta que permite que o sequestro emocional passe e que o CEO racional do cérebro volte à sua cadeira. Essa pausa não é apenas sobre não fazer nada. É um espaço ativo para a deliberação consciente. A prática. O exercício do Conselho de Sábios e a pré-meditação dos males, Praemeditatio Malorum, o Conselho de Sábios. Naquele momento de pausa, antes de uma decisão importante, convoque um conselho mental. Imagine que você está sentado em uma mesa com 3 pessoas. O seu eu de 10 anos atrás. O que essa versão mais jovem e talvez mais ingênua de você diria sobre a situação? Que esperanças ou medos ela teria? O seu eu de 10 anos no futuro. Imagine a versão mais sábia, calma e experiente de você mesmo. O que essa pessoa te aconselharia a fazer agora? Qual perspectiva de longo prazo ela traria? Seu herói ou mentor? Pense em alguém que você admira profundamente, real ou fictício. Um avô, um líder histórico, um personagem de livro. O que essa pessoa faria nesta situação? Qual princípio ela seguiria? Ao consultar esses diferentes pontos de vista, você sai da sua perspectiva limitada e acessa uma sabedoria mais ampla. A pré-meditação dos males, Praemeditatio Malorum. Esta é uma das técnicas estoicas mais poderosas para construir resiliência e evitar decisões impulsivas. Em vez de apenas esperar o melhor, você contempla o pior. No início de cada dia, ou antes de um evento importante, reserve um momento para refletir. O que poderia dar errado hoje? Visualize os obstáculos. Um colega de trabalho difícil, um engarrafamento, uma crítica ao seu trabalho. Mas não pare aí. Para cada obstáculo visualizado, planeje sua resposta virtuosa. Se meu colega for rude, eu praticarei a paciência e não levarei para o lado pessoal. Se eu ficar preso no trânsito, usarei o tempo para ouvir um podcast educativo. Ao fazer isso, você não está sendo pessimista. Você está se preparando. Você está transformando potenciais surpresas desagradáveis em oportunidades planejadas para praticar a sabedoria. Quando o obstáculo realmente aparecer, você não será sequestrado pelo seu cérebro emocional, porque seu cérebro racional já terá um plano de ação. 10. Redefina o seu caminho. A neuroplasticidade e a arte de ser, o autor da sua história. A descoberta mais revolucionária da neurociência moderna é a neuroplasticidade, a constatação de que nosso cérebro não é um hardware fixo,
mas um software que pode ser constantemente reescrito por nossos pensamentos e experiências. Cada vez que você pensa um pensamento ou executa uma ação, você fortalece as conexões neurais associadas a ele. Isso significa que sua identidade não é um destino, mas uma habilidade que você pratica. Ser uma pessoa disciplinada não é algo que você é ou não é. É o resultado de praticar pequenos atos de disciplina repetidamente, até que o cérebro construa uma estrada neural para esse comportamento. No entanto, a mente é uma contadora de histórias, e ela adora consistência. Uma vez que ela se apega a uma narrativa sobre quem você é, eu sou preguiçoso, eu não sou criativo, ela sofre de um viés de confirmação tão poderoso que age como um filtro, permitindo que apenas as evidências que apoiam a história passem e bloqueando todo o resto. Você pode ter tido uma ideia brilhante no chuveiro, mas se sua história é "eu não sou criativo", sua mente a descartará como sorte ou não tão boa assim. Você não está lutando contra a realidade, está lutando contra a sua própria propaganda interna. A prática, a coleta de evidências contrárias e o funeral do eu antigo, a coleta deliberada de evidências contrárias. Torne-se um detetive caçando provas para o caso do novo eu. Defina a nova identidade, seja específico. Em vez de "quero ser mais saudável", defina: "eu sou o tipo de pessoa que move o corpo todos os dias e prioriza alimentos nutritivos". Crie o pote de evidências. Pegue um pote de vidro real ou crie um arquivo digital. Todo santo dia, sem exceção, sua missão é encontrar uma pequena ação que você fez que serve como evidência para sua nova identidade. Hoje eu escolhi a salada em vez da batata frita. Hoje eu caminhei por 15 minutos. Escreva essa evidência em um pequeno pedaço de papel e coloque-a no pote. Revisão semanal. No final da semana, esvazie o pote e leia todas as evidências em voz alta. Isso é crucial. Você está provando para o seu cérebro, com dados concretos e irrefutáveis, que a velha história não é mais a única verdade. Você está construindo, tijolo por tijolo, a fundação de uma nova crença. O funeral do eu antigo. Para que algo novo possa nascer, algo velho precisa morrer. Esta é uma prática simbólica, mas poderosa. Escreva uma carta de despedida para a versão de você que você está deixando para trás. Agradeça-a. Reconheça como suas velhas estratégias, como a procrastinação ou a autocrítica, talvez tenham tentado te proteger de alguma forma no passado. Mas então, com amor e firmeza, diga adeus. Adeus, versão de mim que acreditava que não era boa o suficiente. Eu te agradeço por tentar me manter seguro, mas seus serviços não são mais necessários. Eu estou escolhendo um novo caminho. Leia a carta em voz alta e depois, de forma segura, queime-a ou rasgue-a em pedaços. Este ato ritualístico cria um marco psicológico claro, sinalizando para o seu subconsciente que uma transição real e profunda está em andamento. Você não é apenas os seus erros passados, você é a história que escolhe contar sobre eles e a pessoa que decide se tornar a partir de agora. A caneta está em sua mão, é hora de escrever. 4. O inimigo chamado zona de conforto, a homeostase psicológica e a inoculação contra o medo. A zona de conforto é uma das mais belas e perigosas criações da mente humana. É um estado de equilíbrio, ou homeostase psicológica, onde tudo é familiar e o gasto de energia mental é mínimo. Seu cérebro ama este lugar, pois ele evoluiu para conservar energia e evitar riscos. Qualquer coisa nova, um novo projeto, uma nova pessoa, uma nova habilidade, é percebida pelo seu cérebro primitivo como uma ameaça potencial, ativando uma leve resposta de luta ou fuga. É por isso que sentimos ansiedade e resistência antes de tentar algo novo. O conforto nos promete segurança, mas é a segurança de um casulo. Um casulo é seguro, mas a borboleta só pode voar quando o rompe. Viver permanentemente na zona de conforto é escolher a segurança do casulo em detrimento da liberdade do voo. O resultado é uma vida segura, mas cinzenta, desprovida da vibração e do orgulho que só vem de superar desafios. Os estoicos entendiam isso profundamente e praticavam algo que podemos chamar de treinamento de adversidade ou inoculação contra o medo. Assim como uma vacina introduz uma versão enfraquecida de um vírus para que o corpo crie anticorpos, a prática estoica consiste em se expor voluntariamente a pequenas doses de desconforto
para construir resiliência psicológica. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, periodicamente dormia no chão, comia apenas pão e água e vestia roupas simples, não por masoquismo, mas para se lembrar de que ele poderia sobreviver e até mesmo encontrar paz com muito menos. Ele estava se vacinando contra o medo da perda. A prática. O orçamento do desconforto e o fear setting. Crie um orçamento do desconforto. Assim como você orça seu dinheiro, orce seu desconforto. Planeje, a cada semana, realizar intencionalmente de 3 a 5 pequenas ações que o tiram da sua zona de conforto. A lista pode incluir tomar um banho frio por 30 segundos, fazer uma pergunta em uma reunião, iniciar uma conversa com um estranho, comer algo que você acha que não gosta, tentar resolver um problema sem pedir ajuda imediatamente. A chave é a consistência. Cada pequena ação é um voto que você dá para a sua identidade como uma pessoa corajosa. Pratique o Fear Setting, configuração do medo. Este é um exercício estoico modernizado por Tim Ferriss. Em vez de apenas se preocupar com algo, disseque o medo em uma folha de papel. Definir. Qual é o pior cenário absoluto se eu tentar isso e falhar? Seja específico. Prevenir. O que posso fazer para minimizar a probabilidade de cada um desses piores cenários acontecer? Reparar. Se o pior acontecer, quais passos concretos eu poderia dar para consertar a situação e voltar ao normal? Benefícios. Quais são os benefícios de uma tentativa bem-sucedida ou mesmo de uma tentativa fracassada, em termos de aprendizado e crescimento? Custo da inação. Olhe para daqui a 6 meses, 1 ano e 5 anos. Qual será o custo emocional, financeiro, físico, de não fazer nada e permanecer na zona de conforto? Muitas vezes, ao fazer este exercício, percebemos que o custo da inação é muito maior e mais assustador do que o pior cenário de uma falha. 5. Os hábitos que te levam ao fracasso. A arquitetura da escolha e a engenharia reversa do comportamento. Seus hábitos são a mão invisível que molda a maior parte do seu dia. Pense em quantas decisões você tomou hoje que foram, na verdade, automáticas. O caminho que fez para o trabalho, a forma como escovou os dentes, a primeira coisa que fez ao pegar o celular. O cérebro faz isso por uma razão brilhante. Se tivéssemos que decidir conscientemente sobre cada pequena ação, ficaríamos exaustos antes do café da manhã. Os hábitos liberam nossa capacidade mental para nos concentrarmos em problemas novos. No entanto, essa eficiência tem um lado sombrio. O cérebro não distingue entre um bom e um mau hábito. Ele apenas automatiza o que é repetido e recompensado. Um hábito destrutivo, como fumar um cigarro para aliviar o estresse, segue exatamente o mesmo loop neurológico de um hábito construtivo, como meditar. A chave para a mudança não está na força de vontade bruta, que é um recurso limitado e facilmente esgotado. Está na sabedoria de se tornar um arquiteto da sua própria escolha. Um bom arquiteto não tenta forçar as pessoas a se comportarem de certa maneira. Ele projeta o ambiente de forma que o comportamento desejado se torne o caminho mais fácil e natural. Você precisa fazer o mesmo com sua vida. Se quer parar de comer doces, não confie em sua força de vontade para resistir à caixa de biscoitos na sua frente. Torne-se um arquiteto e remova os biscoitos da sua casa. Se quer ler mais, não espere encontrar motivação no final de um dia exaustivo. Deixe o livro aberto em seu travesseiro, tornando-o a primeira coisa que você vê. A prática. Engenharia reversa do hábito e o empilhamento de hábitos. Engenharia reversa da necessidade. Em vez de focar em parar um mau hábito, foque em satisfazer a necessidade subjacente de uma forma melhor. Para isso, você precisa ser um detetive da sua própria motivação. Na próxima vez que o impulso para o mau hábito surgir, pare e pergunte: o que eu estou realmente buscando neste momento? É alívio do tédio? É uma fuga da ansiedade? É uma conexão social? É uma recompensa por um trabalho duro? Uma vez que tenha a resposta, faça um brainstorming de pelo menos 3 outras rotinas que poderiam satisfazer a mesma necessidade. Se a necessidade é alívio do tédio, em vez de rolar o feed, as alternativas poderiam ser ouvir um podcast de 5 minutos, fazer 10 polichinelos ou organizar uma gaveta. Ao ter alternativas prontas, você não está mais em uma batalha de sim ou não, mas em uma escolha entre múltiplas opções. A técnica do empilhamento de hábitos, habit stacking. Para construir novos hábitos bons, a maneira mais eficaz é ancorá-los em um hábito que você já tem. A fórmula é:
Depois do hábito atual, eu vou para o novo hábito. O hábito atual funciona como o gatilho para o novo. Em vez de vou meditar mais, diga: depois de escovar os dentes pela manhã, vou meditar por 1 minuto. Em vez de quero ser mais grato, diga: depois de me sentar para jantar, vou dizer uma coisa pela qual sou grato. Em vez de preciso me exercitar, diga: depois de tirar meus sapatos de trabalho, vou colocar minha roupa de ginástica. Essa técnica remove a necessidade de decidir quando e onde fazer o novo hábito, tornando sua implementação quase automática e superando a inércia inicial. 6. Aprenda com os erros. A mentalidade de crescimento e a autópsia construtiva. Nossa relação com o erro é uma das mais importantes e mal compreendidas da vida. A maioria de nós é criada dentro de uma mentalidade fixa, um conceito da psicóloga Carol Dweck. Nessa mentalidade, acreditamos que nossas habilidades e inteligência são traços fixos, esculpidos em pedra. Sob essa ótica, cada erro se torna uma prova dolorosa de nossas limitações. Um fracasso em uma tarefa não é apenas um resultado ruim, é um veredito sobre quem somos. Isso gera um medo profundo de desafios, pois cada desafio se torna um teste no qual nossa identidade está em jogo. O antídoto é cultivar conscientemente uma mentalidade de crescimento. Nessa visão, o fracasso não é uma prova de incompetência, mas uma parte inevitável e necessária do processo de aprendizado. O cérebro é um músculo que fica mais forte com o esforço. Os erros não são um sinal de que você não é bom o suficiente, são um sinal de que você está se esforçando e se esticando para além dos seus limites atuais. Adotar essa mentalidade é como trocar as lentes com as quais você vê a vida. Um desafio deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade. A crítica deixa de ser um ataque e se torna um feedback valioso. A prática, o diário de aprendizagem e a celebração do erro. A autópsia construtiva do erro, versão aprofundada. Transforme este processo em um ritual. Após uma falha significativa, reserve um tempo e escreva o que aconteceu. A visão do repórter. Descreva os fatos crus, como se fosse uma notícia de jornal, sem adjetivos emocionais. O que eu pensei e senti. A visão do psicólogo. Mapeie a sequência de pensamentos e emoções que levaram à ação. Primeiro, senti uma pontada de medo, o que me levou ao pensamento eu não consigo, o que me levou à ação de adiar. O que faltou? A visão do estrategista. Qual habilidade, conhecimento, recurso ou preparo faltou? Foi uma falta de planejamento? Uma falta de comunicação? Uma subestimação da dificuldade? A lição central, a visão do sábio. Se você pudesse destilar este evento inteiro em uma única frase de sabedoria para o seu eu do futuro, qual seria? O protocolo para o futuro, a visão do engenheiro. Crie um protocolo simples, um se então. Se eu me sentir sobrecarregado com um projeto grande de novo, então minha primeira ação será dividi-lo em 5 tarefas menores. Crie uma celebração do erro. Esta ideia, vinda de culturas de inovação em empresas, pode ser adaptada para a vida pessoal. No final de cada semana, reflita e identifique o seu melhor erro da semana, aquele do qual você extraiu a lição mais valiosa. Compartilhe-o com um parceiro ou amigo de confiança, não como uma confissão de fracasso, mas como uma história de crescimento. Isso reconfigura ativamente seu cérebro para associar o erro não com vergonha, mas com a recompensa do aprendizado e da conexão. 7. A arte de soltar. O apego às expectativas e a sabedoria do fluxo. O sofrimento raramente vem da realidade em si. Ele vem do espaço entre a realidade e a história que contamos a nós mesmos sobre como a realidade deveria ser. Vivemos apegados não às coisas, mas às nossas projeções sobre elas. Apegamo-nos à ideia de um parceiro perfeito, que nunca nos decepcionará, a uma carreira ideal que será sempre gratificante e segura, a um corpo perfeito que nunca envelhecerá. Essas expectativas são roteiros rígidos que escrevemos para a vida. Quando a vida, em sua natureza fluida e imprevisível, se desvia do nosso roteiro, nós sentimos dor. Tentar forçar a vida de volta ao nosso roteiro é como tentar fazer um rio correr para cima. É uma luta exaustiva, frustrante e, em última análise, fútil. O conceito oriental de Wu Wei, muitas vezes traduzido como não ação,
ou ação sem esforço, alinha-se perfeitamente com a sabedoria estoica. Não significa não fazer nada, significa agir em harmonia com o fluxo natural das coisas, em vez de lutar contra ele. É a diferença entre um nadador que luta desesperadamente contra a corrente e um surfista que estuda as ondas, espera pela onda certa e usa sua energia para deslizar sobre ela. O surfista não controla o oceano, mas ele se torna um mestre em dançar com ele. Soltar é aprender a ser um surfista na vida. A prática, a meditação do rio e o círculo de aceitação. A meditação do rio. Encontre um lugar calmo e feche os olhos. Visualize-se em pé na beira de um rio de fluxo constante. Cada pensamento, cada emoção, cada preocupação é uma folha flutuando na superfície desse rio. Sua tarefa não é parar o rio, nem pescar as folhas, nem analisá-las. Sua tarefa é simplesmente sentar-se na margem e observar as folhas passarem. Uma folha de ansiedade sobre o trabalho passa. Você anota e a deixa ir. Uma folha de lembrança feliz passa. Você anota e a deixa ir. Praticar isso por alguns minutos todos os dias treina sua mente para se desidentificar de seus pensamentos e emoções, reconhecendo que você não é a folha, você é o observador na margem. O círculo de aceitação. Pegue uma folha de papel e desenhe 3 círculos concêntricos. Círculo interno. Controle. Escreva as coisas que você controla totalmente, suas ações, suas escolhas. Círculo do meio. Influência. Escreva as coisas que você não controla, mas pode influenciar. A opinião de um amigo através de uma conversa honesta, o resultado de um projeto através de um bom trabalho. Círculo externo. Aceitação. Escreva tudo o que está completamente fora do seu controle e influência. O clima, o passado, a economia, as emoções finais de outra pessoa. A prática diária é conscientemente focar sua energia nos 2 primeiros círculos e praticar a aceitação radical e serena de tudo o que está no círculo externo. Para cada item no círculo externo, você pode dizer em voz alta: isto está fora do meu controle, e eu escolho aceitá-lo como parte do rio da vida. 8. O peso das emoções, a inteligência emocional e a alquimia da mente. O erro fundamental que cometemos com as nossas emoções é acreditar que elas são ordens. Sentimos raiva e acreditamos que devemos gritar. Sentimos ansiedade e acreditamos que devemos nos preocupar. Sentimos culpa e acreditamos que devemos nos punir. As emoções, na verdade, não são ordens, são dados. São informações do nosso sistema nervoso sobre o nosso estado interno e nossa relação com o mundo. O medo é um dado que diz: atenção, algo importante pode estar em risco. A tristeza é um dado que diz: você perdeu algo valioso. A raiva é um dado que diz: um limite ou valor importante foi violado. Uma pessoa sem inteligência emocional é controlada por esses dados. Uma pessoa com inteligência emocional se torna o analista que interpreta esses dados para tomar uma decisão sábia. O estoicismo é, em sua essência, um sistema de treinamento de inteligência emocional. Ele nos ensina a não reprimir as emoções, o que leva à somatização e explosões, nem a nos entregar a elas, o que leva ao caos, mas a praticar uma alquimia mental. Transformar a energia bruta da emoção em sabedoria e ação construtiva. A prática. O protocolo RAIN e a tradução da emoção, o acrônimo RAIN, chuva em inglês, desenvolvido pela professora de meditação Tara Brach, é um protocolo poderoso para lidar com emoções difíceis. R. Recognize, reconhecer. No momento em que a emoção surge, simplesmente reconheça-a mentalmente. Diga: aqui está a raiva, ou eu reconheço a presença da ansiedade. Este simples ato já cria um espaço entre você e a emoção. Allow, permitir. Em vez de lutar contra a emoção ou desejar que ela desapareça, permita que ela esteja lá. Abra mão da resistência. Imagine que você está abrindo um espaço interno para que a emoção possa existir sem ser julgada. Respire dentro da sensação física da emoção no seu corpo. Investigate, investigar. Com uma atitude de curiosidade gentil, investigue a emoção. Pergunte-se: como eu sinto isso no meu corpo? Onde está localizado? É quente ou frio? Está se movendo ou está parado? Que pensamentos estão ligados a essa emoção? O que essa emoção quer de mim? Do que ela tem medo?
N. Nurture. Nutrir. Ofereça a si mesmo um pouco de compaixão. Coloque a mão sobre o coração e diga a si mesmo algo que diria a um bom amigo que estivesse passando pela mesma situação. Isso é difícil. É normal se sentir assim. Eu estou aqui com você. Este passo muda sua relação com a emoção de adversária para aliada. Depois de passar pelo RAIN, pratique a tradução. Pergunte: se essa raiva pudesse falar em uma frase construtiva, o que ela diria? Talvez a raiva diga: eu preciso que meus limites sejam respeitados. Agora você tem algo com que pode trabalhar. A energia da raiva pode ser usada para ter uma conversa calma, mas firme, sobre seus limites. Isso é alquimia. 9. Pense antes de agir. O córtex pré-frontal e a prática da pré-meditação. A impulsividade é, essencialmente, um sequestro do cérebro. Em situações de estresse, percepção de ameaça ou grande tentação, nosso sistema límbico, o cérebro emocional e instintivo, assume o controle, liberando um coquetel de hormônios como adrenalina e cortisol. Esse coquetel efetivamente desliga ou enfraquece a conexão com o nosso córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional, planejamento de longo prazo e controle de impulso. É por isso que, no meio de uma briga, dizemos coisas das quais nos arrependemos amargamente depois. Literalmente, nosso cérebro sábio estava offline. Toda a prática da sabedoria visa a fortalecer o córtex pré-frontal e criar um amortecedor de tempo entre o estímulo e a resposta. A pausa é a ferramenta que permite que o sequestro emocional passe e que o CEO racional do cérebro volte à sua cadeira. Essa pausa não é apenas sobre não fazer nada, é um espaço ativo para a deliberação consciente. A prática. O exercício do Conselho de Sábios e a pré-meditação dos males. Praemeditatio malorum. O Conselho de Sábios. Naquele momento de pausa, antes de uma decisão importante, convoque um conselho mental. Imagine que você está sentado em uma mesa com 3 pessoas. O seu eu de 10 anos atrás. O que essa versão mais jovem e talvez mais ingênua de você diria sobre a situação? Que esperanças ou medos ela teria? O seu eu de 10 anos no futuro. Imagine a versão mais sábia, calma e experiente de você mesmo. O que essa pessoa o aconselharia a fazer agora? Qual perspectiva de longo prazo ela traria? Seu herói ou mentor? Pense em alguém que você admira profundamente, real ou fictício, um avô, um líder histórico, um personagem de livro. O que essa pessoa faria nesta situação? Qual princípio ela seguiria? A pré-meditação dos males. Praemeditatio malorum. Esta é uma das técnicas estoicas mais poderosas para construir resiliência e evitar decisões impulsivas. Em vez de apenas esperar o melhor, você contempla o pior. No início de cada dia ou antes de um evento importante, reserve um momento para refletir. O que poderia dar errado hoje? Visualize os obstáculos. Um colega de trabalho difícil, um engarrafamento, uma crítica ao seu trabalho. Mas não pare aí. Para cada obstáculo visualizado, planeje sua resposta virtuosa. Se meu colega for rude, eu praticarei a paciência e não levarei para o lado pessoal. Se eu ficar preso no trânsito, usarei o tempo para ouvir um podcast educativo. Ao fazer isso, você não está sendo pessimista. Você está se preparando. Você está transformando potenciais surpresas desagradáveis em oportunidades planejadas para praticar a sabedoria. Quando o obstáculo realmente aparecer, você não será sequestrado pelo seu cérebro emocional, porque seu cérebro racional já terá um plano de ação. 10. Redefina o seu caminho, a neuroplasticidade e a arte de ser o autor da sua história. A descoberta mais revolucionária da neurociência moderna é a neuroplasticidade, a constatação de que nosso cérebro não é um hardware fixo, mas um software que pode ser constantemente reescrito por nossos pensamentos e experiências. Cada vez que você pensa um pensamento ou executa uma ação, fortalece as conexões neurais associadas a ele. Isso significa que sua identidade não é um destino, mas uma habilidade que você pratica. Ser uma pessoa disciplinada não é algo que você é ou não é. É o resultado de praticar pequenos atos de disciplina repetidamente, até que o cérebro construa uma estrada neural para esse comportamento. No entanto, a mente é uma contadora de histórias e adora consistência. Uma vez que ela se apega a uma narrativa sobre quem você é, eu sou preguiçoso, eu não sou criativo, ela sofre de um viés de confirmação tão poderoso que age como um filtro,
permitindo que apenas as evidências que apoiam a história passem e bloqueando todo o resto. Você pode ter tido uma ideia brilhante no chuveiro, mas se sua história é "eu não sou criativo", sua mente a descartará como sorte ou não tão boa assim. Você não está lutando contra a realidade, está lutando contra a sua própria propaganda interna. A prática, a coleta de evidências contrárias e o funeral do eu antigo. A coleta deliberada de evidências contrárias. Torne-se um detetive caçando provas para o caso do novo eu. Defina a nova identidade. Seja específico. Em vez de "quero ser mais saudável", defina: "eu sou o tipo de pessoa que move o corpo todos os dias e prioriza alimentos nutritivos". Crie o pote de evidências. Pegue um pote de vidro real ou crie um arquivo digital. Todo santo dia, sem exceção, sua missão é encontrar uma pequena ação que você fez que serve como evidência para sua nova identidade. Hoje eu escolhi a salada em vez da batata frita. Hoje eu caminhei por 15 minutos. Escreva essa evidência em um pequeno pedaço de papel e coloque-a no pote. Revisão semanal. No final da semana, esvazie o pote e leia todas as evidências em voz alta. Isso é crucial. Você está provando para o seu cérebro, com dados concretos e irrefutáveis, que a velha história não é mais a única verdade. Você está construindo, tijolo por tijolo, a fundação de uma nova crença. O funeral do eu antigo. Para que algo novo possa nascer, algo velho precisa morrer. Esta é uma prática simbólica, mas poderosa. Escreva uma carta de despedida para a versão de você que está deixando para trás. Agradeça-a. Reconheça como suas velhas estratégias, como a procrastinação ou a autocrítica, talvez tenham tentado protegê-lo de alguma forma no passado. Mas então, com amor e firmeza, diga adeus. Adeus, versão de mim que acreditava que não era boa o suficiente. Eu a agradeço por tentar me manter seguro, mas seus serviços não são mais necessários. Eu estou escolhendo um novo caminho. Leia a carta em voz alta e depois, de forma segura, queime-a ou rasgue-a em pedaços. Este ato ritualístico cria um marco psicológico claro, sinalizando para o seu subconsciente que uma transição real e profunda está em andamento. Você não é apenas os seus erros passados. Você é a história que escolhe contar sobre eles e a pessoa que decide se tornar a partir de agora. A caneta está em sua mão. É hora de escrever. Espero de coração que esta mensagem tenha sido útil. Quero te parabenizar de verdade por ter chegado até aqui e ter visto o vídeo todo. Isso significa que você quer melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente "gratidão". Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não se inscreveu no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. E lembre-se, continue afiando o machado.